Quero te convidar, se você fica à vontade, abra sua Bíblia ou acompanhe a leitura que faremos de Efésios, capítulo de número 4. Nós leremos a partir do verso de número 25, nós vamos até o capítulo 5, o verso 2. Nesta parte, Paulo está falando sobre exortações à santidade, ou seja, encorajamento a sermos uma igreja santa. E eu quero ler esse texto que diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andais em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício em aroma suave. Feche os teus olhos e oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra lida, que é viva e eficaz. Fala aos nossos corações nesta manhã, porque nós precisamos, carecemos ouvir a tua voz. No nome de Jesus Cristo, amém. Essa porção da palavra que nós lemos, na versão Almeida Revista e Atualizada, começa da seguinte forma: por isso, ou seja, por conta disso, né? E por conta do que ele está falando? Por conta de terem sido despojados do velho homem e passarem a viver agora com as vestes do novo homem. Semana passada o presbítero Luiz De Vito ministrou e nós fomos muito edificados por essa palavra, falando do que era antes, o que é agora. E o que é interessante de pensar, eu refletindo e meditando neste texto, conectando com a mensagem da semana anterior, eu fiquei pensando sobre essa questão de tirar a roupa velha, a roupa surrada, a roupa suja, talvez tirar uma roupa mal cheirosa e colocar uma nova veste em nossas vidas. E pensando a respeito disso, quando você bota uma nova veste, nós estamos falando de uma roupa limpa, de uma roupa perfumada, uma roupa bem passada, uma roupa nova com bom acabamento, uma roupa feita sob medida. Porém, com detalhe que quem veste essas roupas não pode fazer isso de qualquer forma. Imagine que eu venho para o culto aqui de terno, bem alinhado, bem ajustado, arrumadinho. Você olha daí e fala: nossa, o pastor está bem ajustado, está certinho para estar aqui na igreja, para ministrar a palavra. Mas quando você chega lá na porta, no final do culto, para me dar um abraço, você sente que tem um cheiro que não é muito agradável. Você percebe que quando me abraça eu estou suado. Você percebe que o meu cabelo não está tão limpo, que minhas mãos não estão tão limpas. Você fala: alguma coisa está estranha nessa situação. Que adianta nós vestirmos uma roupa bem alinhada, bem arrumada, mas nós não estarmos completamente preparados. Imagine você se preparando para um grande evento. Você com as suas vestes, a sua nova veste pronta, mas você não fez o que era necessário para pôr essas vestes. Você não tomou banho. O pastor Jonathan não fez a barba adequada para botar essa roupa. Não arrumou seu cabelo. Não fez nenhum tipo de higiene. O terno está bonito. A roupa está alinhada. Mas o corpo não está preparado para aquele momento. Se no texto anterior Paulo chamou a igreja de Éfeso a renovar o espírito do vosso entendimento, vos revestindo do novo homem,
Nestes versos, ele chama a atenção, ele exorta a igreja e nos exorta no sentido de nos estimular, explicando que nesse novo estilo de vida, nessa nova forma de viver, para usar essas novas vestes, precisamos abandonar velhas práticas. Por isso nós vamos meditar nesse texto com esse tema, contrastes de uma vida santa. Nós precisamos abandonar coisas que não nos pertencem mais. A vida santa ou a vida santificada, como nós pensamos, é muito diferente da vida do velho homem. Na sua essência, ela se opõe aos valores, o modo de viver de quem não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quem não tem Jesus, não vive como nós vivemos. E quando eu olho para esse texto que nós acabamos de ler, eu vejo algumas lições que nós aprendemos aqui. Lições do que não nos pertence mais, o que não faz mais parte da nossa história e do nosso modo de viver. E em primeiro lugar, o que não nos pertence mais, que Paulo deixa claro aqui, é quando ele fala para nós, deixando a mentira, fale cada um a verdade. A mentira não é algo próprio daquele que teve a vida transformada, daquele que teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Quando falamos da mentira, são pessoas que vivem no engano. Quando falamos de viver em mentira, e Paulo fala que nós temos que deixar isso, é deixar a falsidade, que às vezes caminha do lado daqueles que não conhecem Jesus, é deixar de lado a fraude. O primeiro conselho prático para uma vida de dignidade no Evangelho se refere à exclusão da mentira nos relacionamentos com os irmãos de fé. Isso não pertence a nós. Esse não é o tipo de relacionamento que nós queremos construir. Esse não é o tipo de coisa que nós queremos viver. A mentira só tem um propósito: enganar e trapacear. Então não cabe, não pertence a nós. E quando nós vamos mais fundo e pensamos a respeito da mentira, nós sabemos que o pai da mentira é um ser só. Então nós não podemos ter vínculo, nós não podemos ter relacionamento, nós não podemos flertar, nós não podemos nos aproximar, nós não podemos ter nada a ver com isso. E quando falamos a verdade, nós estamos permitindo que Deus trabalhe em nossas vidas. O outro lado também é verdadeiro. Se falamos a mentira, o inimigo, Satanás, está agindo por intermédio de nós. E aí Paulo fala de maneira clara para a igreja a respeito disso: deixem a mentira, falem a verdade, vivam dessa forma. Pensando sobre isso, fui para Apocalipse capítulo 22, verso 15, que diz assim: ficarão de fora os cães, os que praticam a feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Então, mentira não faz parte da nossa vida. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos o que aconteceu com Ananias e Safira por uma mentira. E às vezes nós achamos, não, tem mentirinha que não tem problema. Tem. Uma vez eu ouvi um pastor falando a respeito de Ananias e Safira, falou para você já imaginou uma igreja que acontecesse isso hoje, nos nossos dias? Ananias e Safira, por quanto que vocês venderam o terreno de vocês? Bom, Ananias chega para Safira e fala: nós vendemos por 500 mil, mas vamos falar que foi 300. Não tem problema. É uma mentirinha de nada. O que deu essa mentirinha? Aí estão os que levaram o teu marido, porque mentiu diante do Senhor. A mentira é algo sério, que ela deve ser evitada, ela deve ser arrancada da nossa vida. A mentira traz desgraça para aqueles que não só praticam, mas amam viver em mentira. E amar a mentira, como nós lemos no texto de Apocalipse, é desenvolver um gosto por ela e não vê-la como algo de errado, mas natural. Só uma mentirinha, não tem problema. Eu lembro que quando a minha filha mais nova chegou da escola, primeiros anos dela na escola, ela chegou 1º de abril, você já sabe o que comemoram, e ela chegou contando mentiras e achando o máximo. E quando ela entrou dentro de casa, pai, não sei o que, eu falei, verdade? Ela falou, não, hoje é 1º de abril. Eu falei, onde é que você aprendeu isso? Na escola. A professora ensinou isso. O mundo ensina que dá para amar,
que dá para conviver, que dá para ter um tipo de relacionamento suave com a mentira, que mentirinha não tem problema, mas no corpo de Cristo, na igreja santificada do Senhor, a mentira não tem espaço. Ela não pertence a este lugar, para este povo que vive em santidade. E aí às vezes nós temos visto, nesse tempo que nós temos vivido, que a mentira em alguns lugares, em alguns aspectos, tem sido usada de tal forma para deturpar valores. No sentido que quanto mais se repetir uma mentira, ela vai acabar se tornando verdade. Não é isso que nós temos visto muitas vezes? Por exemplo, uma mentira que está sendo colocada assim em todos os cantos, principalmente para os mais novos. Se te faz bem, isso é que importa, não tem problema. E as pessoas estão acreditando nessa mentira. Então o que não pertence à igreja do Senhor, o que não pertence para aqueles que receberam vestes novas, o que não pertence para aqueles que foram santificados, lavados e purificados, é a mentira. Mas Paulo ainda continua dizendo para nós que tem mais coisas que não nos pertencem. Aqui ele fala da ira. No verso 26 diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Aí você pensa assim, pastor, você está falando que a ira não pertence mais a nós, mas como que eu faço isso de irar e não pecar? Podemos ficar irados contra o pecado. Isso sim precisa causar ira em nós. Deus odeia o pecado, então todo cristão, o sentimento a respeito do pecado não deve ser outro de que odiar o pecado. O pecado. Sendo assim, se nós testemunharmos a injustiça, a opressão contra os menos favorecidos, se nós testemunharmos a crueldade, se testemunharmos roubo, falcatrua, desvio de dinheiro, a malandragem, se os nossos olhos virem o órfão, a viúva abandonado, se nós virmos idosos ficarem desassistidos, se ficarmos horrorizados com o terrorismo, como oramos há pouco aqui, com as guerras, com a maldade do coração, ire-se, mas não peque. Esse é o desafio que Paulo coloca para nós. Jesus sentiu essa ira ao expulsar os cambistas do templo, mas ele não pecou. A possibilidade de sentir raiva sem precisar, sem pecar, precisa passar pelos seguintes filtros. Em primeiro lugar, não ultrapasse os limites que nos fazem pecar. Não deixe que a ira gere ressentimento, que se transforme em humilhação quando você está irado com alguma coisa e nós acabamos humilhando pessoas. Não deixe que a ira contra uma situação faça com que você gere ofensa contra as pessoas. É isso que Paulo está ensinando. Não faça da ira um castigo, não faça dela uma punição contra o seu irmão. Ire-se contra o pecado, não contra as pessoas gerando esse tipo de fruto. Em segundo lugar, não conserve a ira. Não deixe que a raiva tome conta do seu coração. A gente sabe dos desafios que tem. Aqui Paulo diz: não se ponha o sol sobre sua ira. E a lição aqui não é que ele quer dizer assim, durante o dia você pode ficar irado, mas à noite não. Você passe o dia irado, quando chegar ao fim do dia, aí você deixa a ira de lado. Não é isso que ele está querendo dizer. Não devemos manter esse sentimento dentro de nós. A lição que ele está colocando para nós aqui é de conservá-la. E mantê-la e conservá-la pode transformá-la em raiz de amargura em nosso coração quando nós fazemos isso. Quando a ira domina o nosso coração, quando a ira enche o nosso coração dessa forma, então não permita que ela deixe o seu coração dessa forma. E outro filtro que nós temos que ter aqui, para não transformá-la em pecado em nossas vidas, é não dar lugar ao diabo. E não dar lugar ao diabo, o que isso significa para nós? Na versão que nós lemos diz: não deis lugar ao diabo. Na nova tradução da linguagem de hoje diz assim: não dê lugar ao diabo para que ele tente você.
Não deixe ser tentado por conta da ira. Não fique ruminando, alimentando aquilo dentro do seu coração. Foi o que aconteceu com Caim. Caim ficou revoltado, Caim ficou chateado, e ficou pensando, e ficou entristecido, e pensou de uma forma de fazer um mal para o seu irmão, e assim ele fez. E para não alimentarmos isso, nós precisamos que a nossa mente e o nosso coração esteja limpo, como Filipenses 4:8 nos diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, para a ira não tomar conta do nosso coração, nós precisamos passar por isso. Não ultrapasse o limite que faz você pecar. Não conserve a ira sobre o seu coração, e não dê lugar ao diabo na sua vida, para que ele domine o seu coração. E aí, nós vamos aprender mais uma lição importante que ele fala aqui para nós, que não nos pertence mais para nós, que é quando ele fala sobre a ganância. A ganância não pertence mais a nós. O mundo sim, fala quanto mais dinheiro você tem, mais poderoso você é. Quanto mais dinheiro você tem, mais portas se abrem. Quanto mais dinheiro... E aí você vai vendo que as pessoas se tornam escravos do dinheiro. O verso 28, nós vemos que Paulo diz assim: aquele que furtava, não furte mais. E aí eu quero que você entenda a conexão que eu quero dar à questão da ganância aqui. Essa é uma ordem muito clara: não furte. Não furte porque é um mandamento. Não furtarás. Não furte porque a honestidade faz parte de um conjunto de regras éticas que não precisam ser ditas. Nós não devemos furtar. Não furte, porque roubar é uma afronta contra a sociedade. Roubar é uma violência inaceitável pela sociedade civilizada. Vocês entenderam o que eu falei, né? Deu uma enrolada aqui, Zé, mas entenderam. E ok. Talvez você responda assim: pastor, eu não roubo. Talvez você pense assim: não, mas eu nunca roubei, isso não é problema para mim. Sempre fui uma pessoa honesta. Sempre fui uma pessoa correta, isso não é problema para mim. Mas o que Paulo pretende nos ensinar é algo mais profundo. Ele diz assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. E aí vem algo que é mais profundo para nós. Além de não roubar, aquilo que você ganha, você vai abençoar os outros. E quando nós falamos de furtar aqui, furtar é tomar para si o que não lhe pertence. Tomar aquilo que não é seu. E o princípio do dízimo nos ensina muito a respeito disso. Tudo que temos pertence a quem? A Deus. O que eu tenho aqui é de Deus. Esse corpo não é meu. O salário que eu recebo vem do Senhor. Quando eu entrego a 10ª, eu estou entregando o que o Senhor já me deu. Não como alguns ensinam e falam: não, estou dando para Deus para exigir de Deus para que Ele me dê mais. Não. Tudo o que eu tenho, o ar que eu acabei de respirar, foi Deus que me deu. Tudo é dele. Então quem sou eu para querer tomar algo que não me pertence? Em gratidão nós lhe devolvemos tudo que o Senhor já nos deu. Em louvor, agradecemos e lhe ofertamos. E quando olhamos em Malaquias, o profeta dizendo que Deus fala assim: vocês têm me roubado nos dízimos e nas ofertas. Ele fala: mas Senhor, em que nós temos te roubado? O que estava acontecendo ali? O povo estava vivendo um momento muito bom, prosperidade, eram trabalhadores, construíram suas casas dignamente com o suor do seu trabalho, se alimentavam dignamente com aquilo que eles plantavam, mas o Senhor estava dizendo para eles: vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas, ou seja, vocês estão tomando para si, furtando o que não pertence a vocês. E aí Paulo coloca para nós o que não nos pertence mais: a ganância. Não é meu, pertence ao Senhor, foi Ele que me deu. O risco de cometermos esse pecado está em não percebermos
que quando não somos generosos, estamos tomando de Deus o que não nos pertence. E aí Paulo desafia a igreja de Éfeso falando isso para eles: aquele que furtava, não furte mais, com o suor do seu salário, se alimente e ajude aquele que necessita. Nós aprendemos também que o que não nos pertence mais é a imoralidade. O verso 29 diz assim: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. E a palavra do Senhor nos diz que da nossa boca, a boca fala o que o coração está cheio. O que está cheio em nosso coração? O que vem aos nossos lábios? O que nós falamos diariamente, não só aqui na igreja? Aqui na igreja nós louvamos, aqui nós temos uma linguagem diferente, mas quando estamos na nossa casa, quando estamos no local de trabalho, o que sai da nossa boca? Palavras torpes na boca de qualquer pessoa revela quais são os seus valores, quais são os seus princípios, revela o seu nível de decência e moralidade. E quando vemos essa palavra aqui, torpe, o original grego dela é sapros, que é empregada para dizer árvore e fruto podre, peixe podre. Você já sentiu o cheiro dessas coisas podres? É desagradável. No primeiro sensação você já se afasta. E aí, lendo sobre isso, uma frase que me chamou muito a atenção foi do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele diz assim: um cristão não pode ter a boca suja. Não pertence a ele esse tipo de linguagem, não pertence a ele esse tipo de palavra. Quando o coração muda, a boca muda também. Então, Paulo deixa isso claro. O homem não pode dar glória a Deus por si só, se Cristo não reinar em seu coração. Se nós estivermos cheios do Senhor, cheios da sua presença, se o nosso coração foi completo do Senhor, da nossa boca vai sair palavras de bênção e não palavras de maldição. É isso que pertence a nós. Por isso Tiago, capítulo 3, verso 11 e 2 diz assim: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, podem a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. E aí Paulo começa a colocar para eles: isso aqui também não pertence mais a vocês. A imoralidade, palavras torpes não cabem a vocês. E a última destaque que eu dou aqui, que ele fala do que não nos pertence mais, é o ressentimento. Longe de vós toda amargura, longe de vós toda cólera, toda ira, longe de vós toda gritaria, blasfêmia, bem assim toda malícia. E quando ele fala sobre isso, de deixarmos isso longe, ele está falando: se mantenha o mais distante que você puder desses sentimentos. Não deixe que eles dominem o seu coração, não deixe que eles controlem a sua vida. Mas quando eles controlam as nossas vidas, quando eles têm autoridade sobre nós, viver da seguinte forma, como se não liberássemos perdão, e quando não liberamos perdão, nós não superamos traumas, e não deixamos as feridas da alma se tornar cicatriz. E é viver de uma forma ressentida, de uma forma sofrida, de uma forma angustiada. Então Paulo fala: a partir de agora que você teve um encontro com Cristo, que sua vida foi transformada, que você tirou as vestes velhas, que você colocou as novas vestes, que você está vivendo uma vida de santidade, santificação no Senhor, o ressentimento não te pertence mais. O ressentimento não faz mais parte da nossa vida. Mas como isso, pastor? Como que nós vivemos dessa forma? E Jesus traz um grande desafio para nós lá em Mateus capítulo 5, verso 44. Eu estava meditando nesse verso, pensando assim, quando ele diz assim: amem o seu inimigo. Você só ama o seu inimigo se você lançar para fora todo o ressentimento. Agradeça pelas pessoas que falam mal. Longe de vós todo ressentimento e amargura. Faça o bem aos que lhe odeiam. Só se não houver ressentimento, amargura, ira no teu coração. Orem para os que lhe maltratam e lhes perseguem.
Essa é a grande diferença daqueles que têm Cristo em suas vidas, daqueles que se transformaram uma nova criatura em Jesus. Quando Paulo fala, longe de vós, ele está falando assim também para nós: viva o mais distante que você puder. Talvez você pense, mas eu já esqueci, não me importo mais. A pior maneira que podemos viver é no engano. Quem vive ressentido, vive se enganando que sua vida está resolvida. Ressentir é tornar a sentir. É sentir muito aquela dor. Guardar um ressentimento no coração é como se nós pegássemos um copo de veneno todos os dias, quando lembrássemos daquela pessoa que nos feriu, e tomássemos o copo de veneno esperando que fizesse mal para outra pessoa, quando só faz mal para nós. Então nós precisamos viver longe desse sentimento. Pessoas feridas, pessoas ressentidas expressam amargura. E ser uma pessoa amarga, ser uma pessoa cheia de tristeza, ser uma pessoa cheia de aflição, ser uma pessoa angustiada. E nós não queremos estar do lado da pessoa, e tenho certeza que nenhum de nós quer ser uma pessoa assim. Ser uma pessoa ressentida, ser uma pessoa que vive com essa cólera, ou seja, uma pessoa violenta e cheia de fúria. Aquela pessoa que você dá bom dia, ela diz bom dia por quê? Que está sempre revoltada, está sempre chateada, não deixou que Cristo transformasse a nossa vida. Quando nós olhamos para tudo isso que eu falei, parece que, nossa, que palavra pesada, mas Paulo está trazendo um encorajamento para a sua igreja. Encorajamento que ele traz para nós aqui, não é no sentido de nos acusar a respeito de tudo isso que ele destacou, mas nos mostrar o quanto Jesus mudou as nossas vidas. De quantas coisas terríveis nós já fomos libertos pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. De coisas que nós sabemos que não somos mais escravos. Se havia mentira que controlava e eu flertava, agora existe a verdade do Senhor que impera na minha vida. Se antes havia ira, agora o domínio próprio me controla e eu sei lidar com essas situações. Se a ganância era o que me escravizava e eu era dominado pelo dinheiro, agora eu sou generoso, o dinheiro não tem controle sobre a minha vida. Se era a imoralidade que saía da minha boca, agora da minha boca sai palavra de bênção. Se eu vivia ressentido, agora o perdão me domina. Então, o apóstolo Paulo traz para nós essa lembrança do que Cristo fez em nossas vidas. E a partir desse encontro que tivemos com Ele, do momento que fomos alcançados pela sua graça irresistível, nós passamos a viver em novidade de vida. É dessa forma que nós vivemos agora. É dessa maneira que nós vivemos agora. Nós vivemos de uma maneira misericordiosa com as pessoas. Nós vivemos, e quando nós falamos de viver em misericórdia com as pessoas, eu estou querendo fazer a citação do que ele diz no verso 32, quando diz: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivo e perdoando uns aos outros. A misericórdia está ligada com a questão de ser benigno, de tratar o próximo com bondade. Seu comportamento tem base na fidelidade e no amor. No mundo as pessoas não vão encontrar isso, em nenhum lugar, não existe. Se não for na igreja, onde o nome do Senhor Jesus é declarado, se não for na igreja, onde nós já morremos para o velho homem, se não for na igreja onde o Espírito Santo habita em nós, a misericórdia não existe. Também nós aprendemos a ser, nessa nova vida, no que pertence à nova vida para nós, é sermos compassivos, ou a compaixão, que é demonstrada, que é compartilhada diante do sofrimento dos irmãos, que ajuda o próximo em meio à tragédia. É neste lugar, é na igreja do Senhor, no corpo de Cristo, que as pessoas encontram isso e veem isso nas nossas vidas. E também, o que pertence a essa vida santa, nessa vida com Cristo, é o perdão. E esse perdão, quando ele fala aqui no texto, ele fala da seguinte forma: perdoando-vos uns aos outros. E esse perdão aqui não é um perdão estático. Eu vou perdoar só uma vez você. Não pisa no meu calo mais. Não. É
perdoar, viver em perdão, perdoando sempre, em constante perdão pela vida dos meus irmãos. Essa é uma característica contínua do corpo de Cristo. Nós precisamos ser essa igreja. Nós precisamos olhar para esse texto que Paulo nos desafia a vivermos. Semana passada nós fomos desafiados a novas vestes. Agora ele fala para nós uma nova vida, uma vida transformada, santa, limpa e pura. Nós precisamos olhar dessa forma e viver com misericórdia, compaixão e perdão. E se isso for real, na minha e na sua vida, se isso for real, na igreja do Senhor, espalhada sobre a face da terra, então a luz de Jesus vai brilhar. As pessoas vão ver Cristo em nós. Seja aqui, seja em nossa casa, seja em nosso local de trabalho, seja andando pela rua. As pessoas vão perceber isso. E como resposta a essa palavra, eu quero te convidar para ficarmos em pé.